Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para meditar na palavra do Senhor. E o texto de hoje está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Antes de continuar com essa reflexão, eu quero te dizer rapidamente que eu tenho um novo canal lá no WhatsApp, o link está aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui, vai receber também diariamente versículos bíblicos para a sua edificação. E também, sempre que tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também eu te peço que, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Então vamos aqui para a nossa reflexão, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos de Corinto que não sobreveio a eles tentação que não fosse comum a homens. E isso também é válido para nós e é uma verdade em nossas vidas. Quantas vezes você não passou por dificuldades, por situações, problemas, tribulações, provas, dificuldades, aflições, e talvez no seu pensamento você achou que você era o único em todo o mundo que está passando por aquilo. Talvez essa situação difícil te fez te sentir sozinho, solitário, alguém que não está sendo visto por pessoa alguma. Você precisa entender, conforme diz o autor de Eclesiastes, está lá no livro de Eclesiastes, que não existe nada novo debaixo do céu. Portanto, essa dificuldade que você está passando não é apenas você que está passando ou já passou por ela. Nós sabemos muito bem que as tentações humanas, elas são comuns aos homens, conforme está escrito aqui no início do versículo 13, capítulo 10 de 1 Coríntios. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, aquela tentação que eu tenho, ou seja, aquele desejo de praticar alguma coisa que a Bíblia chama de pecado, que não é aprovado pela palavra de Deus, que não agrada a Deus e entristece a pessoa do Espírito Santo, aquilo ali não é só eu que senti vontade de fazer aquilo, ou que já pratiquei às vezes aquilo. Muitas pessoas ao redor de todo o mundo já fizeram aquilo, seja no presente ou seja no passado, e ainda as que virão no futuro. Eu me lembro aqui que o autor da carta de Tiago, ele falando sobre fé, ele disse que Elias era um homem simples como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas tentações que nós. A Bíblia diz também que Jesus Cristo foi o homem que viveu nessa terra sem pecado. Lá no livro de Hebreus vai falar sobre isso, que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então você precisa entender, a nossa natureza, ela está manchada, contaminada pelo pecado. Então, essas dificuldades que nós enfrentamos, vontade de pecar, vontade de fazer coisas erradas, às vezes não seja isso, mas podem ser momentos de aflição, momentos de dificuldade, de perseguição, de rejeição, solidão, provação intensa, aflição intensa, talvez seja isso. Isso aí é comum a todos os homens. Todas as pessoas passam por isso, sejam elas cristãs ou não, sejam elas religiosas ou não, creiam elas em Deus ou não. E aqui Paulo continua dizendo, e Deus é fiel. Quando você ver alguma coisa assim na Bíblia, ler algum versículo e está falando assim, e Deus é fiel, você pode esperar alguma coisa que vai estar explicando sobre essa fidelidade de Deus. Ou você pode fazer uma pergunta, abrir um parêntese para colocar uma resposta da seguinte pergunta. Deus é fiel por quê? Fiel é quem cumpre algo que se prometeu. Então, o que Deus prometeu? Vamos continuar aqui no texto. E Deus é fiel.
Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então Deus tem essa promessa para nós. E a palavra de Deus não falha, Ele zela em cumprir a sua palavra. Então fique tranquilo, não importa qual seja a dificuldade que você está passando, o nível da sua dificuldade, a intensidade das suas provações. Talvez você esteja se sentindo só, talvez esteja se sentindo perseguido, talvez você esteja fortemente tentado a praticar algum pecado que você sabe que é pecado e não agrada a Deus. Fique tranquilo, Deus sabe que você está passando por isso, e se Ele permitiu, é porque você vai suportar. Você quer uma prova disso? Eu vou te dar um exemplo aqui de 2 personagens. Um é Jó. Satanás, conhecido por nós como a pior figura espiritual que existe, que a Bíblia nos ensina. Satanás, o principal e maior inimigo dos homens e de Deus. Ele foi na presença de Deus e pediu para destruir a vida de Jó. E Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, na família de Jó, na riqueza de Jó e na saúde de Jó. Só não permitiu tirar a vida de Jó. Por que Deus permitiu? Porque Deus sabia que Jó tinha condições de suportar aquilo. Deus conhecia Jó por inteiro, assim como Ele me conhece, assim como Ele te conhece. Ele sabia, sondava, conhecia as profundezas do coração, da alma de Jó, conhecia a fé, a estrutura de Jó. Por isso Deus permitiu aquilo lá. Você acha que Deus permitiria isso sobre a minha vida, sobre a sua vida? Talvez sim e talvez não. Tudo na nossa vida tem um propósito. Com essas tragédias que vieram sobre a vida de Jó, Deus teve um propósito. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Pedro. Jesus Cristo falou assim para Pedro: Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês, assim como ciranda, ou seja, peneira o trigo, assim como se faz com o trigo. Mas eu intercedi ao Pai por vocês. Veja aí, mais uma vez, a mesma pessoa, a figura de Satanás, pedindo a Deus para tocar na vida de uma pessoa. No primeiro exemplo que eu te dei na vida de Jó, Deus permitiu. Agora, no segundo, Deus não permitiu. E por que será que Jesus não permitiu? Eu não tenho certeza, a Bíblia não fala claramente sobre isso, mas nós podemos especular algumas coisas. Você acha que Pedro tinha estrutura para ser tocado por Satanás, sendo que ele negou a Cristo apenas ao sentir aquela pressão psicológica de ver Jesus Cristo sendo preso? E Jesus Cristo ali sendo preso e maltratado, as pessoas começaram a reconhecer Jesus ali no pátio do sumo sacerdote. E ele falava, não sou eu, e não sou eu, e amaldiçoando as pessoas. Aí eu posso ter uma luz, uma ideia do porquê Jesus Cristo intercedeu por ele, e não apenas por ele, mas pelos discípulos, e pediu ao Pai para que a fé deles não se desfaleça. Então nós podemos ver aí muito bem, muito claramente que as tentações, conforme diz aqui no início do versículo 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios, elas são comuns a todas as pessoas. Satanás tenta todas as pessoas. A nossa natureza carnal deseja as mesmas coisas que as outras pessoas desejam. Mas Deus, Ele é fiel. Ele não permite que as nossas dificuldades, as nossas tentações, os nossos sofrimentos, as nossas provações, as nossas aflições venham além daquilo que nós podemos suportar. Então essa aqui é uma palavra para você ficar tranquilo, tranquila, ficar confortado. Se isso aí está sobre a sua vida, essa dificuldade, esse problema está sobre a sua vida, não se preocupe, porque Deus, Ele sabia. Se Ele permitiu, é porque Ele sabe que você tem condições de suportar tudo isso. Aproveite essa palavra, esse conhecimento que você está tendo e haja como um vencedor. Seja um homem corajoso, seja uma mulher corajosa.
creia em Deus, creia na palavra de Deus, se fortaleça no Senhor e no poder do Senhor, se alimente na palavra de Deus, peça a Deus sabedoria e força espiritual e Ele vai te dar, Ele vai te conceder para você sair dessa situação como um vitorioso, como uma vitoriosa, como um filho e uma filha de Deus, para você ser aprovado, pois nessa situação Deus está te observando e você está sendo provado. E você fazendo tudo corretamente, você vai ser provado e receber de Deus a sua devida recompensa. Então, continuando no versículo, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas, quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, ou seja, uma saída, um meio para lhes ajudar, para que vocês possam suportar. Tá vendo? Deus tem os seus meios. Você não está sozinho. Jesus Cristo falou com os seus discípulos antes de subir aos céus: e eu estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão e minha irmã, vocês não estão sozinhos. Creiam em Deus, creiam em Jesus Cristo e creiam na sua palavra. Então ficamos por aqui com essa reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.